A gente estava falando dessa questão, né, do milkshake e tal, e muito se fala da dívida americana, né? Sim. E o Elon Musk entrou na administração Trump porque ele achava, né, que era assim urgente controlar as contas dos Estados Unidos, fazer o governo americano viver within his means, né? Tipo, dentro do orçamento e tal. E aí ele fundou o Doge, né, tal, e tentou, né, cortar, achava que ia cortar, tipo, trilhões. Sim. Ele conseguiu cortar bilhões, né? O que, poxa, é alguma coisa, mas em termos de diferença, não faz nem cócega, né? Não faz. Na economia americana. E aí agora a gente viu essa briga entre o Trump e o Elon Musk, né? Por causa dessa Big Beautiful Bill, né? Que é uma lei que tem gente que diz que vai aumentar a dívida americana, o Elon Musk é um deles, e tem gente, né? Os proponentes da lei dizem que não, que de acordo com a arrecadação de imposto de 2017, se você soma isso aqui, na verdade a gente vai ter um superávit de 1 trilhão e pouco, tá entendendo? E aí eu queria te perguntar, como é que você vê esse embate, né? O que você acha do Trump agora defender que a dívida não deveria ter teto? Perfeito. Então, para começar, nós temos esse problema global, então, do endividamento geral, né? O governo americano ele deve mais ou menos 110, 120% do PIB americano, né? Hoje são mais ou menos 37 trilhões de dólares a dívida e o PIB 30 e poucos trilhões, né? Então, é muito grave, mas o problema global ainda é pior, porque se você somar governos, empresas e famílias no mundo, a dívida global ultrapassa 3 vezes o PIB global. Então, quase 4. Então, hoje, o PIB global é tipo 80 trilhões de dólares. E a dívida é tipo 300 trilhões. 70 e poucos trilhões de PIB e 300 trilhões de dívida. Sim. Significa que se você tiver que rolar essa dívida a 5% de juros, não é 5, é 4, mas vou fazer a conta de 5 para arredondar. 5% de 300 trilhões dá uns 15 trilhões de dólares. 15 trilhões de dólares. 14 que seja, 15 trilhões de dólares. Para um PIB que é 70, significa que o mundo precisa aí de uns 15% de crescimento do PIB só para pagar o serviço da dívida. Só para pagar o juro. O mundo precisaria melhorar o PIB em 20%, o que é impossível só para pagar o juro da dívida. Então, a dívida ela já é impagável. A dívida do governo americano, que é esses 120 trilhões de dólares, o Scott Bassett e o Trump vieram com um plano que é um plano de 3 passos, 3 flechas, 3 arrows, uma coisa assim, que era diminuir o gasto público, que é o que você falou, eles queriam diminuir em 2 trilhões, não vão conseguir nem 200 bilhões. Caralho, bem abaixo. Né? É foda. O segundo era a produção do petróleo, aumentava uns 50%. E o terceiro era fazer lá um superávit, era um terceiro passo lá que também não é factível. Então, assim, meio que não tem volta essa crise da dívida americana. Mas as pessoas acham que o governo americano precisa dar um calote, precisa dizer, vamos sentar, vamos renegociar, vou pagar menos juro, tal, e pum, vai quebrar o mundo. Não. É só o governo ter dificuldade de fazer a rolagem. Como a dívida ela é toda prefixada, a maior parte é prefixada à dívida do governo americano, ela tem um preço, ela é negociada nas bolsas. O maior mercado do mundo é o mercado de treasury da dívida americana, é um mercado absurdamente grande. Eles negociam aí centenas de bilhões, aí troca de mão todos os dias. Se você não tiver demanda para as novas dívidas, o que acontece? O valor dos títulos cai, os títulos se desvalorizam. Então, a crise ela colapsa pela queda do seu valor, do seu preço. Não porque as pessoas vão deixar de pagar, mas
Um título que hoje o americano médio, que faz os 60-40 lá, que é a aposentadoria do americano, que é 60 bolsa e 40 desses treasuries aí, se o juro subir muito por causa do risco do governo não conseguir pagar a dívida, esse juro pode ir para 7%, 8%, e esse título que hoje está custando 100, esse título cai para 20. Então imagina, o colateral do mundo, que é o tal do Treasury, ele pode ter uma queda no seu preço se houver mesmo um grande squeeze, né? Uma crise pesada assim da dívida, o valor desses títulos ele colapsaria 70%, 80%. E aí você já tem um reset. Porque aí a relação dívida-PIB já não é mais 2 para 1, já é 1 para 1, entendeu? Só pela queda do valor da dívida. Então, veja como o JP Morgan, por exemplo, ou o Fed, ele pode querer que isso aconteça no sentido dele comprar a dívida de novo lá, valendo 30 centavos, usando o mesmo dinheiro do Fed que ele vai pegar emprestado. Uhum. Entendeu? Então não é que algum dia o Trump vai ter que chegar a público e vai dizer, olha, estamos renegociando porque não temos dinheiro para pagar, não. Simplesmente o governo começa a rolar só a dívida de um dia curtinha, 6 meses, 1 ano, a longa ele não consegue emitir mais nada, porque ele precisa pagar um juro muito alto. Quem tem esse título na mão, o título simplesmente derrete de valor, cai 1% de juro que suba uma dívida de 30 anos, pressupõe que esse título teria que desvalorizar 30%. Para que o próximo cara possa comprar de você e ter condições de receber 1% a mais ao ano, que é o que ele vai exigir para comprar esse título da sua mão. Se o juro subir 2 ou 3%, o mesmo título não cai 30%, cai 60%, 70%. Então, só que qual é a merda? A merda é que esses títulos do Tesouro, eles estão depositados como garantia por aí para fundos de investimento, para imóveis, para empresas que tomaram dinheiro emprestado. E se o governo americano tiver que rolar uma parte da sua dívida longa 7, 8, 9%, imagina aquela empresa americana aí que ganha dinheiro só na alavancagem, só na escala, e vai ter diminuição da sua receita, e a dívida dela está encurtando. Como é que esse cara vai rolar a dívida dele? Não vai. Sei lá, 30, 40% das empresas americanas hoje não tem como sobreviver se não conseguir rolar a dívida nas mesmas condições atuais, entendeu? Então, é meio que uma coisa 1929, porque é mesmo, assim, entendeu? As empresas vão quebrando, elas não conseguem rolar, não é? Que legal, fiquei animado. Não é poética a parada. Ai, caramba. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.